Boa noite, amigos, ouvintes. Essa noite talvez estarão conosco no dia posterior. Eis aqui a palavra do Senhor, mais uma vez, lá no livro de Efésios, capítulo 1, dos versos 17 ao verso 19. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. O Espírito Santo de Deus, que é aquele que está conosco, que Jesus nos deu de presente, a partida dele, nos ilumine, nos dê a palavra revelada. O que significa a palavra revelada? Aquela palavra, ela é para cada um. Individualmente ela vai tocar o seu coração, vai te revelar coisas a respeito de Cristo, de você mesmo, muito importantes para a sua fé. E aqui nós temos o apóstolo Paulo, por volta de 61 anos depois de Cristo, escrevendo aos Efésios, e dizendo para eles do quão importante eles eram, quão importante é o plano da salvação de Jesus para as nossas vidas, e orando por eles, pedindo que o Senhor dê a eles espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então nós precisamos pedir a Deus esse pleno conhecimento da realidade de Cristo. Quem é Cristo nas nossas vidas? E quem nós sabemos, entendemos que somos nós para Ele. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Cada um de nós. Deus é poderoso, mais do que suficiente, para nos olhar de forma individual e nos amar. Ele nos ama. Ele entregou a sua vida por nós, foi até a cruz para nos redimir dos nossos pecados, derrotar o diabo. Então nós somos muito importantes para Jesus. Independente de qualquer forma que nós tenhamos sido concebidos, a infância que nós tivemos, a juventude, nada nos separa do amor de Deus. Ele nos ama incondicionalmente. Ele nos separa. Ele perdoa os nossos pecados. A partir do momento que nós abrimos os nossos lábios e confessamos Jesus como nosso Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. E Ele separa o nosso valor, a nossa individualidade, a nossa dignidade dos nossos pecados. E nós vamos crescendo na nossa fé. À medida que nós entramos nesse relacionamento com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo de Deus, nós vamos crescendo. Nós vamos a cada dia conhecendo mais e mais esse Deus e nos tornando capazes de ouvir lá no fundo do nosso coração, da nossa consciência, entendê-lo e ouvir a vontade dele para as nossas vidas. E nós passamos a saber, porque temos a convicção de que ele está falando conosco. Falando aquilo que nós precisamos ouvir, revelando para nós o propósito da nossa existência. Quando Paulo fala, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Que esperança é essa? As riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Aquilo que Cristo herdou também é nosso. E também a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder que foi exercido em Cristo, ressuscitou Cristo. E também nos ressuscitará no juízo final, naquele dia glorioso. Então, tudo que Cristo tem é nosso. Nós somos co-herdeiros. Significa ser co-herdeiro. Eu sou herdeiro, você é herdeiro junto com Cristo. Mas eu preciso entender isso pela fé. Eu preciso pedir ao Espírito Santo que me ajude a mergulhar na profundeza dessas palavras, dessa revelação, para que eu realmente tome posse do meu valor como ser humano. Nenhum de nós é qualquer um. Nós somos preciosos, nós somos valiosos. Jesus nos ama. O inimigo ele vive a nos acusar, a nos imputar culpa pelos nossos erros, pela nossa humanidade. Mas aí o Espírito Santo nos diz, você é precioso. Você é amado. Basta que nos arrependamos. Davi, conhecido como o homem segundo o coração de Deus,
Davi foi como nós, cheio de erros, de defeitos, mas o que caracterizava, o que diferenciava Davi para ser conhecido como homem segundo o coração de Deus? Era aquele homem que parava, que orava, que se submetia a Deus, que tinha uma consciência das suas atitudes, que quando era exortado, como foi pelo profeta Natan, ele reconheceu o erro dele, se arrependeu de verdade, pediu perdão a Deus e prosseguiu. Então isso caracterizava Davi. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos revele, que nos dê sensibilidade, que nos dê uma consciência aguçada, refinada, a fim de que nós possamos saber aonde nós temos deixado de entender a vontade de Deus para as nossas vidas e de tomarmos posse da graça, que é o poder que Ele nos dá para nós prosseguirmos, cumprirmos aqui a nossa carreira, como o próprio apóstolo Paulo fala. Nós temos uma carreira, uma corrida a ser cumprida. E lá em Filipenses ele diz, é o Senhor que nos dá o desejo e nos dá a força para fazer aquilo que Ele quer de nós. Então nós nunca estamos sozinhos, o Senhor está conosco. Haja o que houver, Ele sempre estará conosco. Mas Ele não invade, Ele não é sem educação, Ele não vai forçar a porta da nossa vida. Ele vai tocar, Ele vai bater e nós vamos abrir se nós quisermos. Se nós quisermos recebê-lo, se nós quisermos ouvi-lo, nós vamos abrir a Bíblia se nós quisermos, vamos orar, vamos parar, vamos louvar, vamos adorar, se nós quisermos. E o mandamento maior que nós vamos exercer com a ajuda dele, porque nada nós vamos conseguir sozinhos, nada. Durante o dia, em vários momentos, nós devemos dizer, Senhor, sem ti eu não sou nada, eu preciso de ti para tudo, mas é para tudo realmente. Para a maneira que nós vamos nos vestir, como nós vamos nos alimentar, como nós vamos nos relacionar, como nós vamos lidar com o nosso dinheiro, como nós vamos nos relacionar com a nossa família, com os nossos amigos, com tudo, 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 tudo. Não existe como um arquivo, uma repartição, uma gavetinha que Jesus não entre. De fato é necessário que nós entreguemos tudo a Ele. Não existe caminho do meio, é 8 ou 80. No Apocalipse, a palavra diz que se nós formos mornos, Ele nos vomitará. Nós temos que realmente pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus para nos ajudarmos a entender quem é Jesus, quem é o Espírito Santo nas nossas vidas, o plano da salvação do Senhor. Porque às vezes nós ouvimos, visitamos igrejas, não é mesmo? Vemos a palavra, vimos na internet, isso às vezes se torna comum aos nossos ouvidos. Mas verdadeiramente essa convicção, essa mudança pode ainda não ter acontecido conosco. Nós estamos meio que perdidos, meio que acostumados a ouvir, mas não sermos tocados no mais profundo do nosso ser com a palavra de Deus. Porque esse toque, ele faz toda a diferença. Nós não seremos mais as mesmas pessoas. Nós adquiriremos um desejo profundo de conhecer esse Cristo e viver, conhecer a vontade dele para as nossas vidas e sermos úteis, porque amar o próximo como filhos de Deus, como cordeiros, como semelhantes a Cristo, nós precisamos aprender a lição maior que ele tem para nós, que é a lição do amor. E a lição do amor, ela não é feita com palavras apenas, ela é feita com atitudes, com disponibilidade, com misericórdia, com se importar com o outro. E acima de tudo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a nós mesmos, porque nós não vamos conseguir dar aquilo que nós não temos. Quantos de nós já foi tão ferido, já foi tão incompreendido, e essas coisas gritam, essas emoções negativas, essas mensagens, elas atropelam a nós mesmos e detonam com os nossos relacionamentos, porque o nosso emocional está adoecido e nós precisamos ser libertos. Precisamos de um toque especial do Senhor. Precisamos caminhar na luz. Entender que nada do que nos aconteceu, nada do que nos incomoda pode ser maior que o amor de Cristo. Que a revelação dele, do amor dele para nós, que nós podemos, sim, é promessa dele. Ele tem essa promessa de cura, de libertação, de nós sermos felizes, ainda aqui nessa vida. Alcançaremos na eternidade a felicidade eterna. Mas aqui nessa vida nós sermos verdadeiramente felizes. Teremos aflições, que a palavra também fala.
No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E sendo nós, semelhantes a Jesus, discípulos dele, nós também teremos aflições. Não tenhamos ilusão. Se virmos uma pregação que nos diz que tudo vai ser fácil, que a igreja, a palavra de Deus, o que nos oferece é tão somente conquistas e vitórias. Não. Mesmo porque o que Deus está buscando em nós é a nossa elevação espiritual. É um caráter tratado, um caráter lapidado. E essas coisas são interiores, elas não estão do lado de fora. Então, o grande trabalho do Senhor é do lado de dentro de nós. É nós revermos a nossa vida, revermos a nossa história, revermos os nossos sonhos, os nossos desejos, vigiar os nossos pensamentos. Lá em Provérbios fala, assim como um homem pensa, assim ele é. E lá em Filipenses 4:7, que tudo que é digno, tudo que é de boa fama, tudo que tem valor, tá? Você pode ir lá olhar todas as palavras exatamente como está dizendo lá. Eu não decorei. É isso que deve habitar o nosso pensamento. Porque como eu penso, eu sou. Então eu começo a existir aqui, ó, quando eu penso. Porque daí eu vou começar a agir de acordo com aquilo que eu penso, com os meus valores. E os nossos valores precisam ser renovados. Romanos 12:2. 12:2. Não nos conformemos com este século, mas para nós renovarmos a nossa mente através da palavra de Deus. Para nós conhecermos aquilo que é bom, que é perfeito, que é agradável, que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então nós temos muito trabalho a ser feito no nosso interior. E esse é o trabalho mais importante da nossa existência. As outras coisas também são importantes, porque fazem parte da nossa existência humana. Casa, estudo, alimentação, cuidados conosco mesmos. Mas, em primeiro lugar, é o nosso interior. Porque é isso que vai para a eternidade. Se do lado de fora tu estiver arrumado, mas do lado de dentro estiver desarrumado, não terá alegria. Essas coisas vão ser como poeira. Vão descer, vão abaixar. Então, que nós entendamos, como está falando aqui na palavra, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Eu vou ler mais o verso 20. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais. Então ele colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. No último versículo 23, e ele diz, finalzinho, 22 e 23. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então, amados ouvintes, vamos pedir ao Senhor que nos ajude. O Espírito Santo de Deus, que é o presente que Ele nos deu, para isso Cristo foi, para que Ele viesse. Ele está, nós somos a habitação. Olha no espelho e diz para você mesmo, eu sou a habitação do Espírito Santo. O próprio Deus mora em mim. Quanta honra, quanta grandiosidade. Tudo que eu for fazer, eu parar para pensar, Deus habita em mim. Como Deus agiria nessa situação? Como Ele se comportaria? O que Ele pensaria? Vai mudar a nossa vida. Mas isso é tão grandioso que isso demora a entrar na nossa mente. Nós precisamos falar, porque a palavra tem poder. Sabe? Repetir mesmo várias vezes no dia. Deus mora em mim, o Espírito Santo mora em mim. Então, em tudo que eu for fazer, eu preciso ter cuidado. Eu preciso saber que eu tenho grande valor, mas muito, muito valor. O maior valor que existe está dentro de mim. Preciso honrar esse valor. Preciso da ajuda dele para compreender essa verdade tão linda que muitos de nós estão anestesiados ou até aqueles que já despertaram. Preciso aperfeiçoar essa verdade para poder tomar posse dela e assim viver. E é isso que eu peço para todos nós nessa noite, a começar por mim. Que a cada dia Deus ative em nós essa consciência profunda de que Ele nos ama, que Ele habita em nós e que nós precisamos realmente entender essa verdade profunda. Deus, em nome de Jesus, cada pessoa que está nos ouvindo nesse momento, Deus, receba, Deus, um toque especial do Teu Santo Espírito, Deus, do Teu poder, da Tua unção, do Teu amor, ó Pai, a fim de que compreendam no mais profundo do ser
o quão precioso é para Jesus e que Ele habita em nós. Que você seja abençoado e que tome posse dessa verdade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E mais uma vez eu te peço, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva no canal, ative lá, né, o sininho, curta e compartilhe, a fim de que a mensagem possa chegar a outras pessoas. Obrigada pela sua atenção. Um grande abraço.